Queridos irmãos, nós estamos aí estudando a palavra do Senhor, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e hoje eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui no templo, em Filipenses, capítulo 3, estamos estudando com o apóstolo Paulo, aprendendo com o apóstolo Paulo, como conduzir a vida cristã, de maneira que ela não seja pesada, de maneira que a gente possa encontrar alegria em ser um cristão, a alegria de viver a vida que Cristo nos concede. E quando nós abrimos a palavra do Senhor e nos confrontamos com esses homens de Deus, com o apóstolo Paulo, somos desafiados a estudar e a crescer, como Paulo tratava a sua vida cristã. É uma coisa gostosa de estudar. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura, mais uma vez, do capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 7, nós vamos do 7 até o versículo 14, Paulo diz assim: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quando você abre essa carta, eu quero desafiar você que não assistiu, que você possa assistir depois o culto de hoje de manhã, para você ter um pouco mais da compreensão de detalhes que eu não vou repetir hoje à noite, mas para a gente entender o contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Uma das coisas que me encanta no apóstolo Paulo é que Paulo era um homem que tinha foco, era um homem que tinha determinação, era um homem que não perdia tempo, mesmo antes de ser um cristão. Dá para se entender que Paulo era um camarada que sabia realmente responder aquelas duas perguntas que o anjo fez a Agar: de onde vem e para onde vai. Paulo era um cara, por isso que ele diz, como nós falamos domingo passado, quando ele fala que ele era zeloso, perseguidor da igreja, e ele era mesmo, ele era extremista, ele cuidava das coisas com zelo. Então Paulo era um homem que tinha um objetivo, e Paulo nessa carta aos Filipenses, Paulo trata como se ele fosse um atleta. Paulo trata-se aqui como se ele fosse alguém que estivesse em uma corrida, em uma carreira, como diz o autor de Hebreus. Não sabemos se foi Paulo que escreveu, se foi Apolo. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas ali o capítulo 12 de Hebreus fala que nós temos que correr uma carreira que nos faz, uma carreira que nos foi proposta, né? Paulo diz em Coríntios: corra de maneira que alcance, que chegue
Não corra apenas por correr. Não viva a vida cristã apenas por viver. Quando Paulo fala de carreira que nos está proposta, Paulo está falando de uma vida cristã. Paulo está falando de uma caminhada com Cristo. Paulo está falando de uma jornada. Nós estamos em uma jornada cristã. Quantos entendem isto e pode dizer amém por isso? Estamos em uma jornada, estamos em uma caminhada, estamos em uma corrida, meu irmão, e nós sabemos que estamos a poucos metros da chegada, mas o vencedor, ele só é coroado, na verdade, ao cruzar a linha. Nós temos visto que muitos que são dados como pessoas que têm possibilidade, probabilidade de vencer. Muitas vezes nas casas de aposta de futebol, apostam naquele que tem a marca de um campeão, e a probabilidade daquele ser campeão, na verdade, só se é consumada quando termina o jogo, quando termina tudo, o resultado lhe é favorável. Visto que nós temos aí assistido os jogos da Liga, da Champions, e nós temos visto times de futebol que são favoráveis, que tinham tudo para ser campeão, ficando pela metade do caminho. Só para os irmãos terem uma ideia, quem gosta de futebol, ontem nós vimos o Lyon ganhar do Manchester City de 3-1, o time de Gabriel Jesus, de Stanley, time que tinha condição de ser campeão, de Pep Guardiola, todo mundo dava como campeão, como aquele que iria chegar na final, e ele perde. Querido, nós estamos na posição de campeão. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Mas a nossa vitória, ela só se dará quando eu e você cruzar a linha de chegada. Nós estamos, Jesus quando me salva, como te salva, Jesus nos coloca na posição de um campeão, na posição de um vencedor, mas essa vitória será consumada quando a morte for tragada pela vitória, pela vida, quando a vida vencer a morte, quando Jesus tocar o som da última trombeta, e eu e você for arrebatado, e nós ouvimos, estamos com o Pai, aí então nós entenderemos que valeu a pena, e que nós alcançamos a nossa vitória. E quantos esperam esse dia, pode levantar as suas mãos aos céus, e glorificar o Senhor. Eu e você, não se esqueça, eu e você estamos em uma posição de vencedores, mas a nossa vitória, ela se dará quando eu e você for totalmente aprovado por aquele que nos chamou. Então você começa a entender a visão de Paulo. Paulo trata essa carta como se ele fosse um atleta, ele trabalha isso como se ele fosse um atleta. Então quando você lê Filipenses capítulo 3, você vai encontrar aqui expressões, por exemplo, quando eu possa chegar, mesmo que eu não tenha alcançado, eu prossigo para o alvo, uma coisa faço, deixo as coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Nós usamos essas expressões várias vezes para ministrar N mensagens, mas hoje à noite, como de manhã, eu quero me deter no contexto de Paulo. No contexto de Paulo, por que Paulo fala avançar? Por que Paulo fala deixar? Na verdade, qual era o alvo do apóstolo Paulo? Ele diz que ele tem um alvo. Eu quero que os seus olhos volte agora um pouquinho para o versículo 11, versículo 10, você vai ver Paulo dizendo assim: para conhecê-lo, conhecer a Cristo, e conhecer o poder da sua ressurreição, ou seja, aquilo que a ressurreição de Cristo nos favorece, ou nos oferece, a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Olha o que ele diz no versículo 11: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O objetivo de Paulo, o alvo de Paulo, era chegar e alcançar a ressurreição dos mortos. Por que Paulo está dizendo isto? Porque Paulo estava preso, Paulo estava aguardando um julgamento.
E Paulo sabe muito bem que se ele fosse julgado, ele perderia a sua vida. Então Paulo diz: eu estou aguardando a minha ressurreição. Porque nós sabemos que haverá duas ressurreições: a ressurreição para a morte e a ressurreição para a vida. A ressurreição para a morte, como diz Daniel, aqueles que morreram sem Cristo. E a ressurreição para a vida eterna, aqueles que morreram em Cristo. E era essa ressurreição. Paulo está dizendo: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou aguardando a ressurreição dos mortos. Esta é a minha esperança. Então Paulo conduz a sua vida cristã sempre olhando para o futuro. Paulo conduz a sua vida cristã olhando para o futuro. Paulo não consegue viver a sua vida estagnada. A vida cristã de Paulo não era uma vida estagnada. Nós vamos ver mais à frente. Paulo não se prende ao passado, Paulo não se prende ao presente, Paulo está sempre olhando para o futuro. Por quê? Porque quanto mais eu olho para frente, mais chance de chegar eu tenho. Quanto mais eu olho para trás, mais atrasado eu fico. Quanto mais eu foco no amanhã, mais perto do amanhã eu estou. Então você vê aqui a visão do apóstolo Paulo. Naquela época, eu achei isso muito lindo, eu vou repetir rapidamente como eu fiz hoje de manhã. Naquela época, um atleta, para participar dos Jogos Olímpicos, ele tinha que ser cidadão grego. Então, entende-se que um atleta, quando estava competindo, ele não estava em busca da cidadania, porque a cidadania ele já tinha. Ele estava em busca de avançar, porque quando ele avançasse e vencesse, no final, ele seria coroado. Agora escute algo muito interessante para a gente avançar. Para participar dos Jogos Olímpicos, tinha que ser cidadão grego. Quando você vai para o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que nós somos cidadãos do céu. Se nós já somos cidadãos do céu, nós não precisamos buscar mais uma cidadania, porque nós já a temos por direito, que foi conquistada por Cristo Jesus. Cristo Jesus já nos fez cidadão do céu. Tem cidadão ou cidadã do céu aqui que pode levantar suas mãos? Aí na nossa casa tem cidadão, tem cidadã. Então, muito bem. Então, quando você se torna um cidadão dos céus, você está em uma corrida. Isso é muito interessante, porque a corrida cristã, a corrida da vida cristã, não é para qualquer um. A corrida da vida cristã é somente para aqueles que são cidadão celestial. Isso precisa ser guardado no nosso coração. Quando eu li isso, eu guardei isso no meu coração. Por isso que eu e você não podemos nos comparar com aqueles que não estão vivendo a vida cristã. Pois aqueles que não estão vivendo a vida cristã, que não estão nessa corrida, nessa jornada, ele pode viver a vida de qualquer maneira. Mas eu e você não, porque nós estamos em uma jornada cristã. E quem está em uma carreira cristã, quem está em uma jornada cristã, permita-me dizer, quem é atleta de Cristo não pode viver de qualquer maneira. Quem não é atleta pode comer qualquer coisa. Quem não é atleta pode beber qualquer coisa. Quem não é atleta pode dormir em qualquer lugar. Mas quem é atleta, em tudo se domina. Paulo diz isso em Coríntios. E quantos aqui são atletas de Jesus Cristo, que está numa jornada, pode levantar as suas mãos e glorificá-lo por isso. Então você começa a entender isto. Aleluia. Somos um atleta, estamos avançando. Então nós precisamos avançar. E você sabe que como atleta, cada um tem a sua raia. Cada um tem a sua raia, meu irmão. Não existe um grupo na raia. Cada atleta em uma corrida tem a sua raia. Ou seja, é individual. Como nós vimos aquela corrida de revezamento.
Nós somos uma equipe, mas nós temos uma equipe, mas cada um está na sua raia. Ou seja, todos têm que estar preparados para que a equipe possa ser vencedora. Então, salvação é individual. Salvação, ela não é conjunta. A salvação, ela é pessoal. É para mim, é para a Helena, é para o Juninho, é para a Grazi. Eu quero que a minha casa avance e que a minha casa chegue e cruze a linha de chegada. Mas a salvação é individual. Eu não vou conseguir vencer pelo Juninho, eu não vou conseguir vencer pela Grazi, eu não vou conseguir vencer pela Helena. Nós temos que vencer juntos. Isso é muito interessante. Salvação é individual. E aqui nós vamos caminhar um pouquinho. Hoje de manhã, firmado num comentarista, que eu vou citá-lo hoje à noite mais uma vez, chamado Wisber, que eu só cito o sobrenome, ainda falo errado. Ele nos fala sobre alguns elementos essenciais para se ganhar uma corrida e receber a recompensa. Elementos essenciais para ganhar a corrida e receber a recompensa. O primeiro elemento nós falamos hoje de manhã é a insatisfação. Paulo era um homem que tinha uma insatisfação santa. Paulo era alguém que não se conformava com aquilo que ele já havia conseguido. Ele era uma pessoa contente, ele era uma pessoa que se alimentava de Cristo, ele era uma pessoa satisfeita em Cristo, mas ele entendia que ele poderia ser cada vez melhor, porque quem vence, quer vencer sempre, quem ganha, quer ganhar sempre, quem alcança, quer alcançar sempre. Se ele vence hoje, ele quer vencer amanhã. Então ele entendia que como ele venceu hoje, amanhã ele tem que estar melhor ainda, porque ele quer vencer amanhã, porque o cristão não foi chamado para viver derrotados todos os dias, ou um dia de pé e o outro dia não. O cristão foi chamado porque ele é mais do que vencedor. Então quem quer vencer está sempre treinando. Quem é campeão está sempre com sede de ser campeão. O Juninho estava compartilhando, o Messi, jogador do Barcelona, está louco para sair. Por quê? Porque ele viu que o time perdeu o brilho de campeão, perdeu o desejo de ser campeão. E quem quer ser campeão, jamais irá fazer parte de uma equipe que perdeu o foco de ser campeão. Pois quem nasce para ser campeão, quem sabe o que é ser campeão, quem uma vez subiu no pódio, ele sabe como é gostoso, e ele nunca mais, ele quer voltar a ser um derrotado. Quem alcançou a vitória em Cristo Jesus, quem sabe o que é ser liberto dos pecados, quem sabe o que é ter os seus pecados perdoados, quem sabe o que é ser cidadão do céu, jamais ele quer voltar, porque ele sabe como é precioso poder chamar Deus de Pai, como é precioso poder chamar Cristo de irmão, de advogado, e como é precioso ter o Espírito Santo na sua vida. Quem venceu com Cristo nunca mais quer ser derrotado. Eu quero fazer uma pergunta hoje à noite, como eu fiz hoje de manhã: se tem alguém aqui que tem vencido com Cristo, se tem alcançado com Cristo, se tem sido abençoado por Cristo, pode levantar as suas mãos aos céus e glorificá-lo hoje à noite. Pois bem, quem tem vencido com Cristo não pode mais voltar atrás e viver uma vida de derrota, porque quem é campeão sempre. Aquilo que está escrito na coxa de Cristo Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o vencedor, vence sempre. Bendito seja Deus. Eu e você fomos chamados para ser mais do que vencedores, campeão, atleta de Cristo. Olhe para frente, porque é à frente que temos os nossos desafios, e a nossa vitória não está atrás. Passou. A nossa vitória está a um passo da minha chegada, da tua chegada e da nossa chegada. Bom demais quando a gente consegue entender isso. Então hoje de manhã, eu gostaria, hoje à noite, eu gostaria que você, amanhã, quando chegasse em casa, hoje à noite ou amanhã, você pudesse ouvir um pouco sobre a insatisfação que falamos hoje de manhã. Mas hoje à noite, nós vamos falar sobre outra coisa, outro elemento importante que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu estou acelerado, né, irmão? Acho que eu estou no ritmo do atleta. Está me dando uma sede.
Só de falar de atleta já me dando cansaço, um suor, meu pai, soa, e a gente bebe água, eu estou assim agitado. Atleta não dorme, atleta fica. Eu assisti uma vez, há muito tempo atrás, um filme do Pelé, eu não lembro como chama aquele filme lá, Eterno, Pelé Eterno. Gente, fala aquele filme que quando ele ia jogar uma decisão, ele não dormia, Fernando, ele não dormia. Os caras falam que, os jogadores, antigos jogadores, né, fala que ele acordava com ele à noite gritando, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. O cara ficava turbinado. Eu fiquei pensando, acho que está na hora de nós começarmos a ser turbinados pela vitória em Cristo Jesus. Então, outro ponto importante que Paulo nos ensina está no versículo 13, parte B. Eu quero que você volte os seus olhos um pouquinho para o versículo 13. Paulo diz assim: mas uma coisa faço. Repita comigo. Mas, forte, vamos lá, 1, 2, 3. Mas uma coisa faço. Repita. Outra vez. Mas uma coisa faço. E esse comentarista coloca esse ponto como dedicação. Paulo era um homem dedicado. Paulo era alguém que se dedicava na sua vida cristã, na sua jornada, na sua caminhada. Eu fico pensando, gente, escute, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Um homem que tinha uma experiência única com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo do Senhor. E Paulo se esforçava para viver a vida cristã. Não que ele não vivia debaixo da graça, nós vamos falar isso mais à frente. Ele sabia que tudo é pela graça, mas ele sabia que a graça poderia levá-lo a lugares mais altos. Então ele se dedicava para viver debaixo da graça. O apóstolo Paulo tinha seus olhos fixos na meta, e não se desviava de seus objetivos. Paulo, vou repetir, tinha seus olhos fixos na meta, e não se desviava de seus objetivos. Paulo era um homem exclusivamente dedicado à causa do Evangelho. Paulo, segundo esse comentarista, e isso é importante, por isso que eu trouxe, não se deixava distrair por outros interesses. Nada tirava o apóstolo Paulo do foco. Sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Nada tirava o foco do apóstolo Paulo. Nem mesmo quando marcava o apóstolo Paulo em um store, como a Ana Júlia me marcou e apareceu aqui para mim. Eu espero que ela tenha me marcado em uma frase e em uma postura bonita. Se fez palhaçada, vai levar pau. Mas Paulo era alguém que tinha um foco. Ele diz: uma coisa faço. E ao ler isso, ao estudar sobre isso, ao encontrar esses comentários, eu achei interessante compartilhar com você. Paulo diz: uma coisa, repita comigo, uma coisa. Forte, gente, uma coisa. Muito bem, faz tempo que eu não ouço a voz de vocês. Então, outra vez. Mais uma vez. Outra vez. Você que está em casa aí também. Uma coisa. Paulo diz: uma coisa. Essa é uma expressão importante para a vida cristã. Vamos relembrar algumas passagens em que é trabalhado esta palavra, uma coisa. Primeiro ponto, primeira passagem onde nós encontramos essa frase, uma coisa. Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 21, nós não vamos abrir, eu vou citar, você vai lembrar.
Quando Jesus encontra o filho pródigo, o jovem rico, Jesus olha para aquele jovem que cita todos os mandamentos, que diz que guardava os mandamentos. Jesus olha para aquele jovem e diz assim: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E nós sabemos qual é. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Uma coisa só te falta. E a Bíblia diz que aquele jovem volta arrependido, não segue a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas olha só, gente, uma coisa só. Olha como é importante. Uma coisa que eu faça pode mudar o destino da minha vida. Segunda passagem, quando Jesus encontra com Marta e com Maria, Marta começa a reclamar de Maria, porque Maria está sentada aos pés de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para falar, e Marta estava toda preocupada em servir ao Senhor, em fazer as coisas para Ele comer, e ela fica brava, porque porque Maria se assenta aos pés de Jesus. Então Jesus vira para Marta e diz assim: pouca coisa lhe é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. E na sequência Jesus diz o que para Marta? Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só pode me levar e pode te levar a fazer a melhor escolha da sua vida. Outro texto, quando em João capítulo 9, versículo 25, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e perguntam para ele quem fez aquilo, ele fala um homem, e depois ele fica sabendo quem é Jesus, e ao ser indagado, ele disse assim: uma coisa eu sei, porque eles ficaram bravos com aquele homem, porque ele se dizia curado. Ele diz: olha, eu não sei quem é esse homem, eu só sei de uma coisa: eu era cego, e agora eu vejo. O salmista no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar em sua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa. O que isso nos ensina? Muitas vezes estamos envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo do progresso espiritual, o segredo, eu quero me deter na vida cristã, o segredo da vida cristã é concentrar-se em uma coisa. Muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas. Vamos analisar um pouquinho a nossa vida cristã. Como nós estamos desenvolvendo a nossa jornada. Como nós estamos desenvolvendo a nossa corrida cristã. Muitas vezes envolvido com tantas coisas, quando na verdade nós precisamos de uma coisa. Paulo estava envolvido com uma coisa. Ele disse: uma coisa eu faço. Nós vamos ver isso à frente. Eu deixo e eu prossigo. Uma coisa eu faço. Avanço. Uma coisa eu faço. Avanço. Uma coisa eu faço. Avanço. Uma coisa eu faço. Eu avanço. Eu esqueço e eu avanço. Repita comigo: uma coisa eu faço. Forte, diga: uma coisa eu faço. Deixo. Vamos, deixo e avanço.
Porque está tudo em cima de uma decisão. Porque eu posso deixar e não avançar. E eu posso avançar sem deixar, levando coisas que me atrapalham na minha caminhada. Uma coisa só, ele diz: eu deixo e eu avanço. Paulo não carregava nos seus ombros, irmãos, as coisas pesadas do passado. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Paulo não gastava energia com ontem. Muitas vezes nós gastamos energia resolvendo o ontem. O tentar resolver o ontem muitas vezes rouba toda a nossa energia e não nos deixa avançar. Ele foca no futuro. Ele diz: eu vou avançar para o meu amanhã. Eu vou conquistar o meu amanhã. Eu vou conquistar. Eu preciso atravessar a linha de chegada. Uma coisa eu faço. Eu comecei a pensar sobre isso. Falei: Deus, nós estamos precisando dessa decisão. Senão não vamos conseguir avançar. Conta-se a história, eu achei isso muito interessante, de Moody. Olha que interessante, gente. O grande evangelista Moody. O homem de 1 bilhão de almas. Eu disse 1 bilhão de almas. Olha que interessante. Antes do incêndio trágico de Chicago, em 1871, Moody estava envolvido com a divulgação da escola bíblica dominical. Estava envolvido com a Associação Cristã de Moços. Estava envolvido com encontros evangelísticos. Estava envolvido com várias outras atividades. Mas houve um incêndio. E depois do incêndio, tomou o propósito de se dedicar exclusivamente ao evangelismo. A declaração: mas uma coisa faço, tornou-se realidade para ele, e como resultado, milhões de pessoas ouviram o evangelho. Um homem que era envolvido por tantas coisas. Um incêndio foi necessário para colocar ele na direção certa. Eu quero que você pense um pouquinho. Quantos incêndios estão acontecendo na nossa vida? Que na verdade não é para acabar com a minha história e nem com a tua história, mas é para ajudar você a tomar uma única decisão. A decisão que levará você ao pódio da sua vida cristã. Um incêndio. Eu fico pensando que ao invés de Moody querer reconstruir algumas coisas, ele focou em uma coisa só. Ele foca e ele diz: aqui que eu vou avançar. E eu fico pensando, e quero que você pense por um momento comigo hoje à noite, por alguns segundos. Quantos incêndios eu e você temos passado? E às vezes nós queremos reconstruir coisas, quando o Senhor não está nos chamando para reconstruir. Ele permitiu que fosse queimado, para que eu e você escolhesse uma coisa só, e avançasse, e fôssemos top no que escolhemos fazer. Será que você consegue entender isso? Eu li uma frase que diz assim: o cristão deve dedicar-se a correr a carreira cristã. Escute isso.
nenhum atleta é bem-sucedido ao fazer de tudo. Seu sucesso deve-se à sua especialização. Por isso que o futebol está o que está, horrível. Aquele cara faz tudo, joga de volante, joga de lateral, joga de zagueiro, joga de goleiro, mas ele não ganha o que o Neymar ganha. E o Neymar não joga de goleiro, o Neymar não joga de volante, o Neymar não vai jogar de lateral, não vai jogar de zagueiro. Ele é um meio atacante, e não adianta pôr ele para marcar. Você consegue entender isso? A especialização. Olha o que ele diz: os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, sem deixar que coisa alguma o distraia. E o diabo tem roubado eu e você. Eu e você reclamávamos que não tínhamos tempo para ler um livro, não tínhamos tempo para ler a Bíblia, não tínhamos tempo para orar. Deus parou tudo. E a pergunta é: em que melhoramos? Se eu e você formos analisarmos, continuamos sem orar? Continuamos sem ler a Bíblia? Continuamos sem ler um livro? Continuamos sem avançar na vida com Deus? Por quê? Porque nós nos envolvemos com outras coisas e deixamos a vida cristã de lado. Sabe o que me preocupa, gente? É que esse tempo está no livro de Deus. E quando eu e você chegar e falar assim: não tive tempo, Senhor, para fazer uma visita, não tive tempo para fazer isso, Deus vai parar, abrir o livro nesse tempo e vai falar assim: teve uma pandemia, onde você se dedicou a isto, a isto e a isto, e você não se dedicou a mim. Paulo não permitia que nada o parasse. Paulo não permitia que o passado o roubasse. E Paulo não permitia que o futuro o assombrasse. Ele tinha um foco. Eu quero a ressurreição. E ninguém irá conseguir me parar. Eu estarei cada vez melhor. Eu fiz uma pergunta para mim enquanto eu estudava esse texto: o que tem me distraído? Eu quero trazer isso para você. O que te tem distraído? O que tem roubado o teu foco em sua jornada cristã? Paulo não permitia que nada o tirasse do seu foco. Eu vou alcançar a ressurreição dos mortos. É isso que eu quero. Eu vou estar com Cristo, é isto que eu quero. Nada irá roubar de mim o porquê e para o que Jesus me conquistou. Nada irá me roubar. Tiago diz em sua carta, capítulo 1, versículo 8: um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Alguém disse assim: a concentração é o segredo do poder. Repita comigo: a concentração, mais uma vez, a concentração é o segredo do poder. Olha isso, eu gosto desses comentários. Se um rio transborda além das suas margens,
A região ao redor transforma-se em um pântano. Para que serve um pântano? Praticamente para nada. Mas se esse rio é represado e controlado, torna-se fonte de energia. Eu vou repetir, gente. Se um rio transborda além de suas margens, a região ao redor transforma-se em um pântano. Mas se esse rio é represado e controlado, torna-se fonte de energia. Eu comecei a pensar: que rio eu sou? O que eu estou fazendo com tudo que Deus tem me dado? Será que eu tenho aprendido, eu tenho sido sábio ao tentar colocar tudo em um devido lugar? Quando você souber definir isto, o que é importante na sua vida cristã, na sua jornada cristã, você saberá com certeza quais serão as suas prioridades e os seus valores. Paulo era um homem que tinha, com certeza, na sua vida, dedicação. Uma coisa eu faço. Eu poderia prosseguir, mas eu tenho aprendido algumas coisas nesse tempo de pandemia também. A não encher vocês com muita comida, para que vocês possam sentir fome para estar no próximo domingo. Eu vou parar um pouquinho aqui. E gostaria que vocês analisassem a sua vida. Como você tem dedicado o seu tempo. O grupo de louvor pode chegar. Paulo diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. Uma coisa faço. O que você precisa fazer? Eu gostaria que você ficasse em pé hoje à noite. Uma coisa faço. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos hoje à noite. Uma coisa eu faço. Paulo tinha definido que ele queria alcançar a ressurreição dos mortos. E ele sabia que para alcançar essa jornada cristã, ele precisava tomar decisões. Por favor, mantenha seus olhos fechados. Uma coisa eu faço. Eu gostaria que você parasse nessa noite e pensasse por um momento: onde está o teu foco? Paulo era um homem que vivia em uma insatisfação santa. Ele dizia: eu quero mais em Cristo. Eu quero mais de Cristo. Mas para eu querer mais de Cristo, e eu alcançar o que Cristo me alcançou, eu alcançar, viver tudo o que Cristo me alcançou, eu não posso carregar algumas coisas. Eu preciso tomar algumas decisões. Hoje à noite o Espírito Santo lhe trouxe aqui. E o Espírito Santo me trouxe aqui nesse culto para falar contigo e para falar comigo. Você não precisa de muitas coisas. Você precisa de uma coisa. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão mudará o destino da tua história.
Eu tenho certeza, eu tenho convicção, que o Espírito do Senhor está falando diretamente com alguém aqui hoje à noite, pois Ele já falou comigo. Meu filho, você tem feito muitas coisas, você precisa fazer uma coisa, para que você possa alcançar o topo da vida cristã. Você precisa fazer uma coisa. O que Deus está te pedindo hoje à noite? O jovem rico tinha tantas riquezas, guardava os mandamentos. O Senhor Jesus lhe disse: uma coisa te falta. Marta corria de um lado para o outro. Jesus para e diz: apenas uma coisa te é necessário. O salmista Davi, com tantas coisas, diz: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa viver todos os meus dias na casa do Senhor. Eu tenho certeza que essa decisão tua hoje mudará a história da tua vida. Tua vida cristã não será mais a mesma. Espírito Santo de Deus, quando abrimos a tua palavra, ela na simplicidade dela, ela nos confronta, ela nos chama a atenção. Espírito Santo de Deus, leva-me e leva o teu povo hoje à noite a este entendimento. Uma coisa eu preciso fazer, que mudará a minha história. Revela a este homem, revela a esta mulher, revela a este jovem, a esta jovem, a este adolescente, a esta adolescente que nos ouve, que nos vê do outro lado, a este que ouvirá essa mensagem, que assistirá a esse culto, que assistirá a esta meditação. Espírito Santo de Deus, que coisa precisa ser feita? Que decisão precisa ser tomada? Que área que precisa de uma dedicação da minha vida? Eu não quero ser um rio que transborda e cria pântanos. Eu quero ser um rio que tenha águas concentradas e que possa ser fonte de energia, que pessoas possam ser abençoadas. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Como atleta de Cristo, o que precisamos fazer? Fala com o teu povo, enquanto adoramos ao Senhor com um cântico, enquanto o grupo de louvor canta primeiramente, você continue adorando ao Senhor em oração, enquanto o grupo de louvor adore ao Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Ah, Jesus. Estou apaixonado, desesperado de amor. Disposto a